Oi, amoras, tudo bem? Vou ensinar pra vocês então esse olho bem lindo com glitter. E vamos começar protegendo a pele que a gente já fez com o pozinho da Playboy, porque ele é bem fininho. Então a gente vai fazer uma caminha de pó embaixo dos olhos. Então, ó, aplico com a esponjinha mesmo. E faço uma caminha. Feito isso, a gente já fez a pele, já fez a sobrancelha. Agora a gente vai fazer a preparação da nossa pálpebra para receber a sombra com a camuflagem da Maquiê. Dá uma diluidinha nela com qualquer diluidor que você tiver, só para ela ficar um pouquinho mais pastosa, porque ela é bem seca. E eu vou aplicar com um pincel de corretivo, ó. Eu vou concentrar a aplicação em toda a minha pálpebra móvel, que no meu caso é pouco, tá vendo? E o restinho que sobra no pincel, eu vou subir para minha pálpebra fixa. Faz lá bem o recortezinho da sobrancelha, tomando cuidado para não invadir. E se preocupa em deixar bem lisinho, sem acúmulo em nenhum lugar. Porque se ficar acúmulo dessa camuflagem em algum lugar, depois mancha a sombra. Deixei bem lisinho, agora eu vou vir com a minha esponjinha umedecida e assentar bem isso e deixar ainda mais uniforme. Ó, eu coloco aqui no cantinho interno também, porque como o meu olho é pequeno, tudo que eu consigo de espaço para aumentar ele eu uso. Para quem tem olhão, não precisa, respeita a pálpebra móvel e sobe só um pouquinho para a pálpebra fixa. Pronto, deixei bem uniforme minha pálpebra. Vou usar o meu bronzerzinho da Bela Hoje. Esse aqui já pagou o nome. Ó, pode ser qualquer sombrinha marronzinha, clarinha que você tenha ou algum pó. E eu vou usar um pincel bem fofão, ó. Bem fofão. Então pego, tiro o excesso e faço a marcação da minha pálpebra. Isso vai delimitar até onde a minha sombra vai poder subir e vai ajudar eu a esfumar essa sombra rosa. Ó, mais produto. Tiro o excesso, aplico dando batidinhas e esfumo fazendo bolinha. Junto lá na marcação do meu nariz, tá vendo? Ó. Esfumo as bordinhas para tirar a marcação. Vamos agora iluminar a nossa sobrancelha. Nossa paletinha da Ruby Rose. E eu vou pegar um pincelzinho de topinho reto, tá vendo? Aí eu vou pegar essa aqui, ó, mais clarinha. E eu vou iluminar toda a minha sobrancelha. Só que eu vou dar ênfase nesse meu ponto mais alto. Tiro o excesso. Tá vendo? Ó, eu descarrego o meu pincel no meu ponto mais alto e depois eu venho lá pro começo. E desço um pouquinho dessa sombra. Pra ela ajudar a gente a esfumar as outras. Volto com meu pincelzão borracha. Bolinha, bolinha, bolinha. E já uno essas duas sombras. Tá vendo? Já ficou um esfumado bem bonito. Faz um pouquinho aqui na parte inferior também. Ok, vou voltar com o meu pincelzinho que eu apliquei a minha sombra, a minha camuflagem da Maquiê, só pra mim dar uma esticadinha aqui no resto que ficou. E pra mim usar o restinho que tem nele no pincel, eu não peguei produto, tá? Só o restinho, a sujeirinha que tem no pincel.
Cuidado, meninas, pra nessa hora vocês não marcar, tá? O esfumado que a gente já fez. Hoje eu vou usar essa paletinha da Ludorama, menorzinha. E eu vou usar essas duas cores aqui, que é o vermelho e o rosa. Então eu vou aplicar o rosa com um pincelzinho de esfumar, mas ele é mais achatadinho, tá vendo? De aplicar sombra. E eu vou começar primeiro com a rosa. Ó, pego, tiro o excesso e vou aplicando, dando batidinhas. Cuidado nessa primeira aplicação para vocês não baterem muitas vezes no mesmo lugar, tá? Pra gente distribuir bem uniforme. Então, ó, dei batidinhas bem perto da raiz dos cílios, descarreguei bem o meu pincel. Agora eu venho dando batidinhas e subindo com o meu pincel um pouquinho mais leve. Descarreguei bem meu pincel, agora eu subo fazendo bolinha, bolinha, bolinha. Para juntar lá naquele marrom. Ok? Vou fazer o quê? Vou limpar meu pincel. Vou limpar meu pincel com a minha latinha da Macrylan. Ó, tiro o excesso. Agora eu venho nas bordinhas. Com o mesmo pincel de aplicação. Pego mais longe do cabo do pincel, para minha mão ficar mais leve. E vou esfumando essa bordinha. Vou pegar um pincelzinho limpo. No caso, já não tá tão limpo assim porque eu fiz outro olho. Mas, ó, só as sardinhas estão coloridas, mas ele não tá soltando pigmento nenhum. Um pincelzinho mais, ó, fofinho, realmente de esfumar, como se tivesse um formato de lápis. E eu vou continuar aqui nas bordinhas, fazendo o movimento circular. E eu vou olhar, ó, pra mim subir igual os dois olhos. A maquiagem, eu não quero fazer ela tão amendoada, eu vou dar uma puxada aqui no meu olho. Então, ó, vou vir aqui embaixo e já vou puxar um pouquinho aqui na lateral. Ó, tá vendo? Pra dar uma alongada no meu olhar. Tá vendo que eu não tô colocando sombra no pincel? Eu tô puxando a sombra que eu já coloquei. Vamos colocar mais sombra cor-de-rosa pra gente conseguir fazer mais esse esfumado. Então, com outro pincel, volto. Aplico. Limpo. Vou nas bordinhas. Fazendo movimento circular. Volto com o meu outro pincel, formatinho de lápis, e vou só nas bordinhas. Gente, não entrem nessa hora com o pincel lá dentro da sombra, tá? É só na bordinha. Porque senão você tira toda a sombra que você colocou, aí depois vocês falam assim, ai, mas a minha paleta não pigmenta. Mas a minha paleta mancha. Tá vendo que mesmo a gente ter colocado o marrom por baixo, mesmo assim ela pigmentou super. Ó, puxo,
Já vou fazendo aqui embaixo também. E já vou tirando, ó, as marcações. Mão bem leve, bem pegando na bundinha do pincel. Ai, já não quero mais subir meu esfumado. Vou pegar o meu pincelzão, o que eu usei o marrom, o meu pincelzão borracha, que eu sempre falo pra vocês. E vou esfumar, ó, a bordinha. Tá vendo que só com o rosa eu já consegui fazer um degradê de uma cor mais escura e uma cor mais clara, usando a mesma sombra. Só diminuindo a densidade do peso da minha mão e a quantidade de sombra. Olha. Agora, eu vou entrar com a sombra vermelha. Pincelzinho aplicador de sombra. Eu vou lá, ó, nessa sombra. Ah, eu não sei falar pra vocês se ela é vermelha ou se ela é um rosa mais vivo. Sei lá. Enfim, essa aqui. Tiro o excesso. Aplico. Dando batidinhas. E depois, bolinha. Tá vendo? Essa segunda sombra tá me dando mais profundidade. Ela é como se fosse um rosa meio avermelhado. Tiro o excesso na minha latinha. E esfumo as bordinhas. Troco o meu pincel, pego o meu pincel mais fofo, limpo também. E vou com a mão mais suave. E já vem aqui no meu puxadinho. Vamos fazer já a parte inferior. Vamos fazer a mesma sequência de sombra. A sombra pink. Pincelzinho lápis, bem mais fininho, ó. Esse aqui da Vult 13. E eu já vou colocar lá. Faz aqui bem o cantinho, juntando a parte de cima dos olhos com a parte de baixo. E eu vou voltar aqui na minha segunda sombra, ó. Pincelzinho pra pegar sombra, gente, sempre em pé, tá bom? Tiro o excesso. E vamos lá. Aí essa segunda sombra, eu não vou trazer ela até aqui o cantinho interno dos olhos. Eu vou deixar ela mais até a metade. Agora vamos para a parte do glitter. Eu vou usar esse fixador de glitter aqui, ó, da Fandi. Ele vem como se fosse num vidrinho de esmalte. E ele é bem líquido, ó. Então eu vou colocar um pouquinho dele aqui, ó, no dorso da minha mão. Vou pegar um pincelzinho fofo, tá vendo? Esse aqui tá meio destruído porque eu já usei o glitter. Aí eu vou pegar dando batidinhas. E eu vou aplicar como se eu estivesse esfumando o produto também. Concentro mais no centro dos olhos. E quando o meu pincel já tá mais sequinho, eu faço as bordinhas. Aí eu vou pegar esse glitter aqui, ó. É sombra asa de borboleta da Bitarra. É como se fosse um glitter mesmo, mais grossinho. Esse aqui que já foi é o que já tinha no restinho do pincel. Mas a gente vai colocar mais, ó. Bato pra tirar o excesso. E coloco mais no centro dos olhos. E depois eu venho com o restinho da sombra, ó, nas bordinhas. Como se fosse esfumando o glitter.
Vamos pôr mais. Vamos pôr mais colinha. Vamos colocando de pouco, ó. Coloquei mais colinha no dorso da minha mão. Pego com o pincel e aplico esfumando. Glitter. Ó, tá vendo por que é importante a caminha de pó? Olha quanto glitter já caiu na minha pele. Depois é só eu varrer com um pincelzinho fofo que pronto, já era. Não vai manchar minha pele. Olha, que lindo. Gente, sobre essa colinha, o que eu posso dizer pra vocês? Muitas maquiadoras fazem uma laminha de glitter com ela. Coloca um pouquinho dela na plaquete e despeja o glitter. Faz uma laminha e aplica nos olhos. Pra mim, não dá certo, porque craquela e começa a soltar a sombra. Dizem que o segredo é colocar mais lama e menos glitter. Pra mim não deu certo, mas se vocês quiserem tentar, fica a dica. Pra mim, a maneira que mais dá certo é essa, colocar a primeira colinha, não deixar excesso, deixar ela assim mais pegajosinha, como se fosse já secando, aí entrar com o glitter, tá? Porque se você vir com a cola já muito molhada e colocar o glitter, também dá ruim, também encraquela. Ó, vou varrer com o meu pincel do Fiber, tirar esses glitters da pele. E eu vou voltar com o meu pincel de esfumar, ó. E vou fazer aqui o acabamento do meu esfumado. Vou vir com um lápis branco. Esse meu é o da Dylos Carbon. Ó. E vou vir aqui na minha linha d'água. Automaticamente, como a minha base inferior dos cílios já tá sujo meio de sombra, ele vai ficar um rosado. Certo? Delineador. Delineadorzinho em gel. Pincelzinho chanfrado. Delineador diluído. É um pouquinho difícil fazer o delineado em cima do glitter, tá, gente? Porque fica grosso. Por isso, às vezes, vocês vão precisar fazer mais de uma camada de delineador. Ó, tira bem o excesso. Deixa o pincel bem achatadinho. Se precisar pôr na mão, vocês também colocam. E vamos lá, ó. Começa o traçado a partir da linha d'água. E depois vem fechando, ok? Ó, vou colocar um pouquinho aqui na minha mão e vou pegando daqui. Nessa hora a gente nem respira. Tá vendo como o pincel fica mais difícil de deslizar? Mas vai devagarzinho que no final tudo dá certo. Depois a gente vai fazer o acabamento com o delineador líquido também. Puxa bem a pálpebra, estica bem e vem preenchendo. Estica bem a pálpebra e vem preenchendo. Por que eu não gosto de já vir com o delineador líquido? Porque eu acho que o delineador em gel me dá durabilidade. Então, vou vir com esse meu da Vult. E eu só vou vir, ó, contornando o que eu já fiz.
Que caiu um pouquinho de glitter. Pra dar acabamento e pra deixar mais pretinho. E vamos colar os cílios. Tá? Olha a diferença desse olho que eu iluminei o canto interno e desse que eu não iluminei. Quando eu ilumino esse canto interno, parece que abre um pouco o meu olhar. Então, a gente vai iluminar agora esse. Vou pegar de novo minha camuflagem da Maquiê, a mesma que eu usei para fazer a base das sombras. Com o pincel que eu também apliquei. Vou pegar só um pouquinho, ó. Vou tirar bem o excesso aqui na minha mão. E vou trazer aqui. Aí eu vou vir com um iluminadorzinho mais branquinho. Um pincelzinho lápis também. Ó. E eu vou vir com a ponta do pincel iluminando. Que efeito bonito que fica, meninas. Tá um pouquinho aqui no nariz também. E na boca. E é isso. A preparação de pele tem num outro vídeo que eu ensinei pra vocês. Corre lá ver. E agora eu vou passar o batom. You so fucking precious when you smile. Hit it from the back and drive you wild.